ignorada e humilhada diante de todos, até 3 generais de 4 estrelas a saudar. Mariana Silva sentia o coração acelerar enquanto caminhava pelo pátio da base militar de Brasília. Havia chegado naquela manhã chuvosa de março, carregando apenas uma mochila velha, e o sonho de honrar a memória do pai que sempre falara sobre a importância de servir ao país. Mas já no primeiro momento, quando se apresentou ao sargento responsável pelos novos recrutas, percebeu algo estranho no olhar dele. O homem examinou seus documentos com mais tempo do que o necessário, sussurrou algo para o colega ao lado e depois a olhou de cima a baixo com desprezo mal disfarçado. "Então você é a Mariana Silva da Vila dos Bandeirantes", disse o sargento Benedito com um sorriso cruel. "Ouvi falar de você." Mariana não entendeu o comentário, mas algo no tom de voz do homem a deixou alerta. Havia trabalhado durante 3 anos como faxineira em um hospital para juntar dinheiro e estudar para o concurso militar. Sua mãe, Dona Carmen, tinha economizado centavo por centavo para comprar os livros preparatórios. "Sargento, estou aqui para cumprir meu dever", respondeu ela, mantendo a postura ereta. "É mesmo?" Ele riu. "Bom, vamos ver quanto tempo você aguenta." O sargento a levou até o alojamento feminino, mas quando chegaram lá, todas as camas estavam ocupadas. As outras recrutas olharam para ela com curiosidade, mas nenhuma ofereceu ajuda quando o sargento anunciou que ela dormiria no depósito até que uma vaga surgisse. "Mas, sargento, tem uma cama vazia ali no canto", observou uma das meninas. "Essa cama está reservada." Ele cortou seco. "Silva, pegue seus pertences e me siga." O depósito ficava no subsolo e tinha cheiro de mofo. Uma cama de campainha velha havia sido colocada entre caixas de suprimentos e equipamentos empoeirados. Mariana engoliu o orgulho e arrumou seus poucos pertences no espaço minúsculo. Naquela primeira noite, deitada na escuridão úmida do depósito, ela se perguntou o que havia feito de errado. Por que estava sendo tratada diferente das outras? Pensou na mãe, que certamente estava orgulhosa, achando que a filha estava em um alojamento decente com as demais recrutas. Na manhã seguinte, durante a primeira formação, descobriu que seus uniformes tinham chegado nos tamanhos errados. Enquanto as outras meninas receberam peças que serviam perfeitamente, ela ganhou camisas enormes e calças que arrastavam no chão. "Desculpa, Silva. Deve ter havido um erro no almoxarifado", disse o sargento Benedito sem esconder o sorriso. "Você vai ter que usar assim mesmo até chegarem os tamanhos certos." Mariana sabia que não tinha sido erro, mas não disse nada. Dobrou as barras das calças como pôde e amarrou a camisa na cintura. Algumas recrutas riram baixinho quando ela passou, mas uma delas, uma morena chamada Patrícia, lhe ofereceu um sorriso solidário. Durante o café da manhã, Mariana descobriu que seu nome não estava na lista do refeitório. Ficou sem comer enquanto via as outras se servirem. Quando perguntou ao responsável, ele disse que só poderia comer após a liberação do sargento Benedito. "Sargento, meu nome não está na lista do refeitório." Ela se dirigiu ao superior depois do café. "Ah, é verdade. Esqueci de incluir você." Ele respondeu sem pressa. "Bom, já perdeu o café mesmo. Almoço é 12:00. Foram quase 6 horas sem comer." Durante o treinamento físico da manhã, Mariana sentiu tontura, mas forçou-se a acompanhar o ritmo das outras. Quando desmaiou durante uma corrida, o sargento mandou que levantasse imediatamente. "Aqui não tem moleza, Silva. Se não aguenta, pode pedir transferência", gritou ele diante de todas as outras recrutas. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Mariana se levantou com as pernas trêmulas e terminou o exercício. Patrícia correu ao lado dela nos últimos metros, sussurrando palavras de encorajamento. Era a primeira demonstração de solidariedade que recebia desde que chegara à base. Durante o almoço, finalmente conseguiu comer, mas percebeu que sua bandeja tinha menos comida que as outras. O cozinheiro, um cabo chamado Ronaldo, parecia seguir instruções específicas sobre suas porções. "Por que minha bandeja tem menos comida?" perguntou educadamente. "Ordens superiores.
Foi a única resposta que recebeu. À tarde, durante a aula teórica sobre regulamentos militares, Mariana descobriu que não tinha material didático. Todas as outras recrutas receberam apostilas e canetas, mas quando ela perguntou, disseram que o material dela ainda não havia chegado. Você pode acompanhar olhando na apostila da colega, sugeriu o instrutor sem se importar. Patrícia dividiu o material com ela, sussurrando explicações quando necessário. Era uma jovem de Goiás, filha de pequenos fazendeiros, que também vinha de origem humilde, mas não estava sofrendo o mesmo tratamento. Por que eles estão fazendo isso com você? Patrícia perguntou durante um intervalo. Não sei, Mariana respondeu sinceramente. Desde que cheguei aqui tem sido assim. Tem alguma coisa estranha. As outras meninas estão comentando que você conseguiu a vaga através de pistolão político. Mariana ficou chocada. Era exatamente o contrário da verdade. Havia estudado sozinha, trabalhado duro e passado no concurso por mérito próprio. Nunca teve contato com político nenhum. Isso não é verdade, Patrícia. Eu estudei 3 anos para passar nesse concurso. Eu acredito em você, disse a amiga, mas alguém espalhou essa história. Naquela noite, no depósito úmido, Mariana tentou entender o que estava acontecendo. Por que inventariam uma mentira sobre ela? E como essa mentira chegou às outras recrutas antes mesmo dela ter chance de se apresentar adequadamente? No terceiro dia, a situação piorou. Durante um exercício de primeiros socorros, o instrutor pediu voluntários para demonstrar técnicas de imobilização. Quando Mariana levantou a mão, ele a ignorou completamente, como se ela fosse invisível. Alguém mais? Perguntou, olhando diretamente através dela. Algumas recrutas riram e Mariana sentiu o rosto queimar de vergonha. Mais tarde, no banheiro, ouviu 2 delas comentando. Ela realmente acha que vai conseguir alguma coisa aqui? Dizem que o pai dela conhece um deputado federal, por isso passou no concurso. Gente assim não deveria estar aqui. Tira a vaga de quem merece. Mariana saiu da cabine onde estava e encarou as 2 meninas. Uma delas era Fernanda, uma loira de São Paulo que desde o primeiro dia a olhava com antipatia. Desculpem, mas vocês estão falando de mim. E se estivermos? Fernanda respondeu com petulância. Quero deixar claro que nunca conheci deputado nenhum. Passei no concurso estudando sozinha. Claro que você vai negar, riu a outra chamada Juliana. Todo mundo que usa pistolão nega, mas é a verdade. Mariana, para com isso. Fernanda cruzou os braços. Todo mundo aqui sabe como você conseguiu a vaga. Não precisa fingir. Mariana saiu do banheiro com lágrimas nos olhos. Como combater uma mentira que já estava estabelecida? E quem tinha interesse em espalhar essa história falsa sobre ela? Durante o jantar, percebeu que estava sendo deliberadamente isolada. As outras recrutas evitavam sentar na mesa dela, como se ela tivesse alguma doença contagiosa. Apenas Patrícia mantinha a amizade, mas até ela parecia desconfortável com a situação. Patrícia, você acredita nessas histórias sobre mim? Perguntou Mariana quando ficaram sozinhas. Não sei mais em que acreditar, a amiga respondeu hesitante. As evidências são muito convincentes. Que evidências? Fernanda disse que viu seu dossiê no escritório do sargento. Tem uma anotação sobre influência política. Mariana ficou perplexa. Como poderia haver tal anotação se ela nunca teve influência política nenhuma? Alguma coisa muito estranha estava acontecendo e ela precisava descobrir o que era. Naquela noite, decidiu investigar. Esperou até ter certeza de que todos dormiam e saiu silenciosamente do depósito. Os corredores estavam vazios e mal iluminados. Chegou até o escritório administrativo, mas obviamente estava trancado. Voltou para o depósito frustrada, mas determinada a descobrir a verdade. No caminho, ouviu vozes vindas da sala dos instrutores. Aproximou-se com cuidado e reconheceu a voz do sargento Benedito. A operação está funcionando perfeitamente, ele dizia. Em mais algumas semanas, ela vai pedir transferência. E se ela insistir em ficar? Perguntou outra voz que ela não reconheceu.
Ninguém aguenta pressão psicológica por muito tempo, especialmente alguém da classe social dela. Mariana sentiu o coração acelerar. Estava sendo vítima de uma operação deliberada para forçá-la a desistir. Mas por quê? O que ela representava de ameaça para eles? Continuou escutando, mas as vozes ficaram mais baixas e ela não conseguiu entender mais nada. Voltou para o depósito com mais perguntas do que respostas, mas agora tinha certeza de que não estava paranoica. Realmente existia uma conspiração contra ela. No quarto dia, durante o treino de tiro, descobriu que sua arma estava com defeito. Enquanto todas as outras recrutas faziam seus disparos normalmente, a dela emperrava a cada tentativa. Problema técnico, disse o instrutor quando ela reclamou. Use a arma de reserva. A arma de reserva também tinha problemas. Era óbvio que tinham sido sabotadas propositalmente. Mariana passou toda a sessão de tiro sem conseguir fazer um único disparo certeiro, enquanto as outras mostravam seus resultados. Silva, você está muito abaixo do padrão esperado, anotou o instrutor. Isso vai constar no seu relatório de desempenho. Era a gota d'água. Mariana percebeu que cada aspecto de seu treinamento estava sendo sabotado sistematicamente. Seus equipamentos sempre tinham defeitos, sua comida sempre vinha em menor quantidade, seus horários eram propositalmente desencontrados. Mais tarde, durante o intervalo, Fernanda se aproximou dela com um grupo de outras recrutas. Mariana, já que você usou influência política para estar aqui, por que não usa de novo para resolver seus problemas? Disse com falsa preocupação. Eu já disse que não usei influência nenhuma. Todo mundo sabe que usou. Para que continuar mentindo? Porque não é mentira. Olha, Fernanda abaixou a voz como se fosse contar um segredo. Uma amiga minha que trabalha no departamento pessoal confirmou. Seu nome tem uma marca especial no arquivo. Sabe o que isso significa, né? Mariana não sabia, mas fingiu indiferença. Mais tarde procurou Patrícia para conversar sobre isso. Patrícia, você saberia me dizer o que significa uma marca especial no arquivo pessoal? Geralmente significa proteção ou influência política, a amiga respondeu sem olhar nos olhos. Mariana, por que você não me contou a verdade desde o início? Porque não há verdade nenhuma nisso. Alguém está inventando essas coisas. Mas quem faria isso? E por quê? Era uma boa pergunta. Mariana também não sabia a resposta, mas estava determinada a descobrir. Durante a noite, voltou a espionar as conversas dos instrutores, mas desta vez foi mais cautelosa. Escondida atrás de uma pilha de equipamentos no corredor, ouviu o sargento Benedito falando ao telefone. Sim, senhor. O plano está funcionando. Ela não vai aguentar mais uma semana. Como? Ah, sim. Plantamos as evidências no arquivo dela ontem. Não, senhor, ninguém suspeita de nada. As outras recrutas realmente acreditam na história. Mariana teve que cobrir a boca para não gritar de indignação. Estavam plantando evidências falsas no seu arquivo para justificar o tratamento que ela recebia. Mas quem era a pessoa do outro lado da linha? E por que tinham tanto interesse em se livrar dela? O sargento continuou falando. Ela vem de família pobre, não tem como se defender. Quando pedir transferência, ninguém vai questionar. Sim, senhor, entendi. Pode deixar comigo. Mariana voltou para o depósito com a cabeça fervilhando. Agora tinha certeza de que estava sendo vítima de uma conspiração, mas ainda não sabia o motivo. Decidiu que não pediria transferência. Ia resistir até descobrir a verdade e provar sua inocência. Na manhã seguinte, durante a inspeção de uniforme, descobriu que alguém havia rasgado propositalmente uma de suas camisas. O sargento Benedito fez questão de notar o defeito diante de todas as outras recrutas. Silva, isso é inadmissível. Descuido com equipamento militar é falta grave. Sargento, eu não rasguei a camisa. Quando guardei ontem estava perfeita. Está sugerindo que alguém entrou no seu alojamento para sabotar sua roupa? Algumas recrutas riram da sugestão, que soava paranoica mesmo sendo verdadeira. Não, senhor. Apenas informando que não fui eu quem danifiquei o equipamento. 10 flexões como punição por falta de responsabilidade com o material.
Mariana fez as flexões em silêncio, mas percebeu que Patrícia a observava com uma expressão pensativa. Talvez a amiga estivesse começando a suspeitar que alguma coisa realmente estranha estava acontecendo. Durante o almoço, Patrícia se sentou ao lado dela, o que não acontecia há 2 dias. Mariana, posso te fazer uma pergunta? Claro. Se você realmente tem influência política, por que não a usa para resolver esses problemas que está enfrentando? Era uma pergunta inteligente. Mariana sorriu pela primeira vez em dias. Exatamente. Se eu tivesse essa influência que dizem, você acha que estaria passando por tudo isso? Patrícia ficou em silêncio por alguns minutos, processando a lógica. É verdade. Não faz sentido você sofrer assim se realmente tem proteção. Obrigada por perceber isso. Mas então, por que inventariam uma história sobre você? Não sei ainda, mas vou descobrir. Naquela tarde, durante uma aula sobre história militar, o instrutor, Major Cardoso, fez uma pergunta direta para Mariana. Silva, me fale sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Era uma pergunta que ela sabia responder perfeitamente. Havia estudado muito sobre o assunto durante a preparação para o concurso. Começou a responder com detalhes sobre a Força Expedicionária Brasileira, mas foi interrompida. Errado. Próxima. Mariana ficou confusa. Sua resposta estava tecnicamente correta. O major permitiu que Fernanda respondesse a mesma pergunta, e ela deu uma resposta muito mais superficial, mas foi elogiada. Excelente, Fernanda. É assim que se estuda a história militar. Era óbvio que não importava o quanto Mariana soubesse. Suas respostas sempre seriam consideradas erradas, enquanto as das outras seriam aceitas mesmo com menos qualidade. Depois da aula, o major a chamou para conversar em particular. Silva, preciso falar com você sobre seu desempenho. Sim, senhor. Você está claramente abaixo do padrão esperado. Talvez devesse considerar uma transferência para uma unidade mais adequada ao seu perfil. Com todo respeito, major, qual seria meu perfil? O homem hesitou, percebendo que havia pisado em terreno delicado. Bem, pessoas de sua origem social às vezes têm dificuldade de se adaptar ao ambiente militar. Mariana sentiu a raiva crescer, mas manteve a voz controlada. Major, passei no concurso com nota alta. Minha origem social nunca foi impedimento para nada. Mesmo assim, acho que você seria mais feliz em outro lugar. Senhor, vim aqui para servir meu país. Não vou desistir por causa de dificuldades. O major pareceu irritado com a resposta. Está bem, Silva, mas não diga que não tentei ajudar. Mariana saiu da conversa ainda mais determinada a resistir. Estava claro que queriam se livrar dela, mas ela não daria essa satisfação. No 5º dia, descobriu que alguém havia mexido em seus pertences pessoais no depósito. Suas roupas civis estavam espalhadas pelo chão e alguns objetos haviam desaparecido, incluindo uma foto da família e uma carta que a mãe havia escrito. Quando reportou o incidente ao sargento Benedito, ele respondeu com indiferença. Deve ter sido descuido seu, Silva. Aqui é ambiente militar, não pensão de família. Cuide melhor de suas coisas. Sargento, alguém entrou no depósito sem autorização. Tem alguma prova disso? Meus pertences estavam organizados quando saí. Voltei e encontrei tudo bagunçado. Pode ter sido o pessoal da limpeza, ou você pode ter esquecido como deixou as coisas. Era inútil insistir. Mariana percebeu que não teria apoio oficial para nada. Estava completamente sozinha naquela situação. Durante o jantar, Fernanda fez questão de sentar na mesa ao lado dela com um grupo de recrutas. Pessoal, sabem o que descobri hoje? Ela falou alto o suficiente para Mariana ouvir. A Silva tem um tio que é vereador em São Paulo. Mariana quase engasgou. Não tinha tio vereador em lugar nenhum. De onde Fernanda havia tirado essa informação? Agora faz sentido ela estar aqui, comentou Juliana. Família política sempre consegue arranjar essas coisas. Por isso ela age como se fosse melhor que todo mundo, acrescentou uma terceira. Mariana não conseguiu mais ficar calada. Desculpem, mas não tenho tio vereador nenhum. Não sei de onde vocês tiraram essa informação. Para com essa encenação, Fernanda riu. Todo mundo já sabe da verdade. Que verdade?
Vocês podem me mostrar onde encontraram essa informação sobre meu suposto tio vereador? Não preciso provar nada para você. Fernanda se levantou. Você que deveria ter vergonha de estar aqui sabendo que não merece. O grupo se levantou junto com ela, deixando Mariana sozinha na mesa. Apenas Patrícia permaneceu, mas parecia desconfortável. Patrícia, você acredita nessa história do tio vereador? Não sei, Mariana. As informações que chegam até nós são sempre muito específicas. Mas repare que nunca mostram evidências concretas. Sempre são informações vagas que alguém ouviu dizer. Patrícia ficou pensativa. É verdade. Quando pergunto detalhes, ninguém sabe responder exatamente como descobriram. Exato. Porque são mentiras plantadas para me prejudicar. Mas quem faria isso? E por quê? Ainda não sei, mas vou descobrir. Naquela noite, Mariana decidiu fazer uma investigação mais arriscada. Esperou até ter certeza de que todos dormiam e tentou chegar até o escritório administrativo novamente. Desta vez, percebeu que uma das janelas estava entreaberta. Com muito cuidado, conseguiu entrar na sala. Havia arquivos sobre todas as recrutas espalhados sobre uma mesa. Procurou o seu e ficou chocada com o que encontrou. Seu dossiê estava repleto de anotações falsas. Havia referências à influência política, proteção familiar e até mesmo uma suposta recomendação especial que ela nunca havia recebido. Eram documentos fabricados com competência para parecerem autênticos, mas o mais chocante foi encontrar um memorando interno que dizia: Recruta Silva deve ser desencorajada por todos os meios necessários. Não permitir integração com grupo. Autorização para tratamento diferenciado já foi concedida. O documento estava assinado por alguém com um cargo muito superior ao sargento Benedito. Mariana fotografou tudo com o celular, tomando cuidado para não usar flash. Quando estava saindo pela janela, ouviu passos no corredor. Conseguiu escapar por pouco, mas agora tinha evidências concretas da conspiração contra ela. O problema era saber o que fazer com essas informações. No sexto dia, durante o treinamento físico, o instrutor anunciou um exercício de resistência. Todas as recrutas deveriam carregar mochilas pesadas durante uma caminhada de 10 quilômetros. Mariana recebeu uma mochila visivelmente mais pesada que as outras, mas não reclamou. Estava determinada a completar o exercício, mesmo que isso a matasse de cansaço. Durante a caminhada, várias coisas deram errado, especificamente com ela. Suas botas começaram a machucar depois de 2 quilômetros, como se fossem do tamanho errado. A alça de sua mochila se soltou no 5º quilômetro, fazendo com que ela tivesse que carregá-la de forma mais desconfortável. Problemas com equipamento, Silva? Perguntou o instrutor com falsa preocupação. Não, senhor, está tudo bem. Tem certeza? Podemos chamar um veículo para buscá-la se não estiver se sentindo bem. Vou completar o exercício, senhor. Mariana terminou a caminhada em último lugar, mancando e com as mãos em carne viva, de carregar a mochila defeituosa. Mas terminou. Algumas recrutas pareceram impressionadas com sua determinação, mas outras fizeram comentários maldosos sobre sua performance patética. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. À noite, Patrícia a procurou no depósito. Estava com uma expressão preocupada. Mariana, posso entrar? Claro. O que aconteceu? Descobri uma coisa sobre você que não está batendo. Mariana sentiu o coração acelerar. Patrícia havia descoberto algo sobre a conspiração? Fui verificar essa história do seu tio vereador. Procurei na internet, nas listas da Câmara de São Paulo, em tudo que consegui pensar. E aí? Não existe nenhum Silva vereador em São Paulo que possa ser seu tio. Na verdade, não existe nenhum Silva vereador em nenhuma cidade que eu consegui pesquisar. Mariana quase chorou de alívio. Patrícia, obrigada por ter verificado isso. Mas isso significa que alguém inventou a história completamente. E se inventaram isso, podem ter inventado outras coisas também. É exatamente o que estou tentando dizer há dias. Mariana, acho que você está sendo vítima de algum tipo de perseguição organizada. Era a primeira vez que alguém reconhecia oficialmente o que estava acontecendo com ela.
Mariana decidiu confiar em Patrícia e contou sobre as conversas que havia escutado e os documentos falsificados que encontrara. Meu Deus! Patrícia ficou chocada. Isso é muito sério. Você precisa denunciar. Para quem? Todos os superiores diretos parecem estar envolvidos. Tem que ter alguém acima deles que seja honesto. Espero que sim, mas enquanto isso, preciso resistir e juntar mais evidências. Não pode fazer isso sozinha, é muito perigoso. Você me ajudaria? Patrícia hesitou por um momento, mas depois assentiu com determinação. Sim, o que está acontecendo com você é errado. Não posso ficar parada vendo. Ter uma aliada fez toda a diferença para o estado de espírito de Mariana. Não estava mais completamente sozinha naquela luta. No 7º dia, durante uma aula sobre armamento, aconteceu algo que quase expôs a conspiração publicamente. O instrutor estava explicando o funcionamento de uma metralhadora quando fez uma pergunta técnica para a turma. Nenhuma das recrutas soube responder corretamente. Quando chegou a vez de Mariana, ela deu uma resposta completa e tecnicamente perfeita, demonstrando conhecimento profundo sobre o assunto. O instrutor ficou visivelmente desconfortável. Não podia dizer que a resposta estava errada, porque era obviamente correta e detalhada demais para ser contestada. Bem, sim, a resposta da Silva está adequada, disse com reluctância. Algumas recrutas olharam para Mariana com novo respeito. Era impossível negar que ela tinha conhecimento militar sólido. Fernanda, percebendo que a demonstração de competência de Mariana estava mudando a opinião do grupo, tentou descreditar o momento. É claro que ela sabe. Deve ter recebido tutoria particular antes de vir para cá. Eu estudei sozinha nos livros que comprei, respondeu Mariana calmamente. Claro que foi sozinha. Fernanda riu. Com todo o apoio que você teve. Mas desta vez, algumas recrutas não riram junto. A competência técnica de Mariana havia plantado dúvidas sobre as histórias que circulavam sobre ela. Depois da aula, 3 recrutas se aproximaram dela timidamente. Mariana, poderia nos explicar melhor aquela parte sobre o mecanismo de recarga? Claro, vocês querem estudar juntas? Se você não se incomoda... Era o primeiro sinal de que o isolamento forçado estava começando a se quebrar. Mariana passou o resto da tarde ajudando as 3 meninas com o material técnico, demonstrando conhecimento e paciência. Patrícia observava tudo com satisfação. Estava claro que quando Mariana tinha a oportunidade de mostrar quem realmente era, fazia diferença. Naquela noite, as duas fizeram planos para coletar mais evidências da conspiração. Preciso de fotos dos documentos falsos e gravações das conversas, disse Mariana. É muito arriscado. Se te pegarem vai ser pior ainda. Já não pode ser muito pior do que está sendo. Tudo bem, mas vamos ter muito cuidado. No 8º dia, aconteceu algo que mudou completamente o rumo da situação. Durante um exercício de primeiros socorros, uma das recrutas, chamada Amanda, sofreu uma reação alérgica severa a algo que havia comido no café da manhã. A menina começou a ter dificuldade para respirar e sua pele ficou toda vermelha. O instrutor entrou em pânico e gritou para alguém chamar a enfermaria. Mariana, que havia aprendido técnicas de primeiros socorros cuidando da avó doente, imediatamente reconheceu os sinais de choque anafilático. Sem esperar autorização, correu até Amanda e começou a aplicar os primeiros socorros. Silva, saia daí! Gritou o instrutor. Você não tem autorização para mexer com ela. Ela vai parar de respirar se não fizermos alguma coisa agora. Mariana respondeu sem parar de trabalhar. Elevou as pernas de Amanda, afrouxou sua roupa e verificou suas vias respiratórias. Quando a menina começou a ficar roxa, Mariana improvisou uma técnica para manter a respiração funcionando. Alguém tem caneta esferográfica? Rápido! Uma das recrutas entregou a caneta. Mariana desmontou rapidamente e usou o tubo plástico para ajudar Amanda a respirar melhor enquanto a ambulância não chegava. Todas as outras recrutas assistiram em silêncio enquanto Mariana salvava a vida da colega com competência e calma impressionantes. Quando os paramédicos chegaram, elogiaram os primeiros socorros que haviam sido aplicados. Quem fez esse atendimento inicial? Perguntou um dos paramédicos.
Foi a Silva, respondeu uma das recrutas. Excelente trabalho. Você salvou a vida dela. Amanda foi levada para o hospital, mas estava estável graças à intervenção rápida de Mariana. O instrutor que havia tentado impedir o socorro ficou visivelmente constrangido. Naquela tarde, todas as recrutas trataram Mariana com novo respeito. Era impossível manter a hostilidade depois de vê-la salvar a vida de uma colega. Fernanda tentou minimizar o ocorrido. Qualquer pessoa com treinamento faria a mesma coisa. Mas não foi qualquer pessoa, disse uma das recrutas. Foi a Mariana, e você estava parada junto com todo mundo. Eu estava em choque. A Mariana também estava, mas agiu mesmo assim. Pela primeira vez desde que chegara à base, Mariana se sentiu verdadeiramente integrada ao grupo. As outras começaram a fazer perguntas sobre sua vida, sua família, seus estudos. Durante o jantar, ela se viu no centro de várias conversas ao mesmo tempo. As recrutas queriam saber sobre suas técnicas de primeiros socorros, sobre como havia aprendido tanto material militar, sobre sua motivação para estar ali. Meu pai sempre falou sobre a importância de servir ao país, contou Mariana. Ele não pôde se alistar por causa de problemas de saúde, mas sempre disse que se orgulharia se eu seguisse essa carreira. E sua mãe apoiou sua decisão? Claro. Ela economizou muito para comprar meus livros de estudo. Trabalhou horas extras para me ajudar a realizar esse sonho. As histórias pessoais de Mariana eram autênticas e tocantes. Ficava cada vez mais difícil acreditar que uma pessoa com essa motivação sincera fosse um produto de influência política. Patrícia aproveitou o momento para fazer perguntas estratégicas. Mariana, como você conseguiu aprender tanto sobre primeiros socorros? Minha avó ficou doente quando eu era adolescente. Tive que aprender a cuidar dela, porque não tínhamos dinheiro para contratar enfermeiras. E o conhecimento militar? Estudei 3 anos para o concurso. Lia tudo o que conseguia encontrar sobre história militar, regulamentos, técnicas de combate. 3 anos estudando sozinha? É. Trabalhava de dia como faxineira no hospital e estudava de noite. Uma das recrutas, chamada Carla, fez uma pergunta direta. Mariana, é verdade que você tem influência política na família? Não. Minha família é de origem muito humilde. Minha mãe trabalha como costureira e meu pai é aposentado por invalidez. Mas então de onde saíram essas histórias sobre você? Não sei. Desde o primeiro dia que cheguei aqui, as pessoas já tinham ouvido essas coisas sobre mim. Isso é muito estranho, observou Carla. Quem espalharia mentiras sobre você? Era uma pergunta que Mariana não podia responder publicamente, mas sabia que estava chegando mais perto da verdade. Naquela noite, ela e Patrícia elaboraram um plano mais ousado para descobrir quem estava por trás da conspiração. Preciso descobrir quem assinou aquele memorando que encontrei, disse Mariana. E como vamos fazer isso? Preciso voltar ao escritório e procurar nos arquivos mais altos. É muito perigoso. Se te pegarem, podem te expulsar sumariamente. É um risco que vou ter que correr. No 9º dia, Mariana colocou o plano em ação. Durante o intervalo do almoço, quando todos estavam no refeitório, ela se dirigiu ao prédio administrativo. Desta vez, não tentou entrar pela janela. Simplesmente caminhou até a porta como se tivesse sido enviada para alguma tarefa oficial. O segurança a conhecia de vista, mas não suspeitou de nada. Vim entregar um documento para o sargento Benedito. Mentiu com naturalidade. Ele não está. Quer deixar na mesa dele? Melhor eu aguardar. É urgente. O segurança a deixou entrar no escritório. Assim que ficou sozinha, começou a procurar pelos arquivos mais importantes. Precisava descobrir quem havia autorizado o tratamento especial contra ela. Em um arquivo marcado como confidencial, encontrou várias correspondências internas. Uma delas chamou sua atenção imediatamente. Era um e-mail enviado pelo coronel Farias, comandante da base, para o major Cardoso. Major, a recruta Mariana Silva representa um problema potencial para nossos planos. Ela vem de origem muito humilde e tem motivações genuínas para estar aqui. Esse perfil pode inspirar outras pessoas da mesma classe social a se interessar pela carreira militar. Precisamos desencorajá-la discretamente antes que se torne um exemplo.
Mariana fotografou o documento com mãos trêmulas. Finalmente entendia o motivo da perseguição. Não era sobre ela especificamente, mas sobre o que ela representava. Continuou procurando e encontrou outros documentos reveladores. Havia um plano detalhado chamado Operação Filtro Social, que visava desencorajar candidatos de origem humilde a permanecer na carreira militar. O plano incluía várias táticas: sabotagem de equipamentos, isolamento social forçado, redução de porções de comida, tratamento humilhante, plantio de evidências falsas sobre influência política e criação de ambiente hostil. Jesus, sussurrou Mariana ao perceber a extensão da conspiração. Não era apenas contra ela. Era um sistema organizado para excluir pessoas de origem social baixa das Forças Armadas. Ela havia sido escolhida como caso-teste porque seu perfil era considerado especialmente perigoso, competente, motivada e de origem muito humilde. Fotografou todos os documentos que conseguiu encontrar. Tinha evidências mais do que suficientes para expor toda a operação. Quando estava guardando os arquivos, ouviu passos no corredor. Rapidamente colocou tudo no lugar e se sentou em uma cadeira, fingindo aguardar o sargento Benedito. O major Cardoso entrou na sala e ficou surpreso ao vê-la ali. Silva, o que está fazendo aqui? Vim entregar um documento para o sargento Benedito, senhor. O segurança disse que posso aguardar. Que documento? Mariana havia previsto essa pergunta e preparou uma resposta. Um relatório médico sobre a recruta Amanda. Os paramédicos deixaram comigo para entregar. O major examinou o papel que ela entregou. Era realmente um relatório médico que ela havia pegado na enfermaria mais cedo. Está bem, pode deixar que eu entrego para ele. Obrigada, senhor. Mariana saiu do escritório com o coração disparado, mas conseguira o que queria. Agora tinha evidências concretas da conspiração e sabia exatamente quem estava envolvido. Encontrou-se com Patrícia no banheiro e contou o que havia descoberto. Patrícia, é muito pior do que imaginávamos. Não é apenas contra mim. É um sistema para excluir pessoas pobres das Forças Armadas. Meu Deus, isso é discriminação institucionalizada. E eu tenho as evidências. Documentos assinados, e-mails, o plano completo. O que vamos fazer com isso? Preciso levar para alguém acima deles. Alguém que seja honesto e tenha poder para investigar. Mas quem? Não sei ainda, preciso pensar. Naquela tarde, durante uma aula sobre ética militar, o Major Cardoso fez uma apresentação sobre os valores das Forças Armadas. Honra, coragem, integridade. Mariana o escutava falar sobre integridade enquanto sabia que ele era um dos responsáveis por um esquema sistemático de discriminação. A ironia era amarga. Silva, o major a chamou durante a apresentação. O que significa integridade para você? Era uma pergunta carregada de significado, considerando o contexto. Mariana decidiu responder com toda a sinceridade. Integridade significa fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém está olhando, senhor. Significa não comprometer seus valores por conveniência ou pressão externa. Significa ter coragem para denunciar injustiças, mesmo quando isso pode nos prejudicar. O major ficou visivelmente desconfortável com a resposta. Algumas recrutas notaram a tensão no ar. Interessante perspectiva, ele disse secamente. Alguém mais gostaria de opinar? Fernanda levantou a mão. Acho que integridade também significa reconhecer nossos limites e não tentar estar em lugares onde não pertencemos. Era uma alfinetada óbvia em Mariana, mas desta vez várias recrutas reagiram negativamente ao comentário. O clima havia mudado desde o incidente dos primeiros socorros. Fernanda, disse Carla, acho que integridade é o contrário disso. É lutar pelo nosso lugar, mesmo quando outros tentam nos convencer de que não merecemos estar ali. Concordo, acrescentou outra recruta. Integridade é perseverança diante das dificuldades. O major percebeu que estava perdendo o controle da discussão e mudou rapidamente de assunto. Mas o recado havia sido dado. As recrutas estavam começando a questionar as narrativas que haviam recebido. Depois da aula, várias meninas procuraram Mariana. Mariana, queremos nos desculpar, disse Carla.
Acreditamos em coisas sobre você sem verificar. Não precisa se desculpar. Vocês apenas confiaram em informações que receberam. Mas deveríamos ter sido mais críticas. Depois do que você fez pela Amanda, fica claro que você é uma pessoa íntegra. Obrigada. Significa muito para mim. Pode contar conosco daqui para frente. Mariana estava ganhando aliadas, mas também sabia que isso poderia tornar sua situação mais perigosa. Se os conspiradores percebessem que estavam perdendo controle sobre a opinião das recrutas, poderiam tomar medidas mais drásticas. Naquela noite, ela e Patrícia decidiram acelerar o plano de denúncia. Preciso enviar essas evidências para alguém em Brasília, alguém do alto comando que possa investigar. Como vamos descobrir quem é confiável? Vou procurar na internet sobre os generais do alto comando, ver se algum tem reputação de honestidade. E se eles também estiverem envolvidos no esquema? É um risco que preciso correr. Não posso ficar parada enquanto outras pessoas de origem humilde são excluídas injustamente. No 10º dia, Mariana encontrou uma oportunidade inesperada. Soube que uma comissão de 3 generais visitaria a base na próxima semana para uma inspeção de rotina. Esta é nossa chance, disse para Patrícia. Generais de fora da base não estariam envolvidos no esquema local. Mas como vai chegar até eles? Durante a inspeção, eles costumam conversar com os soldados individualmente. É minha oportunidade de apresentar as evidências. É muito arriscado. Se der errado, podem te acusar de insubordinação ou calúnia. E se der certo, posso expor um sistema de discriminação que prejudica muitas pessoas inocentes. Patrícia concordou que valia a pena tentar. Durante os dias seguintes, Mariana organizou meticulosamente todas as evidências que havia coletado. Fotografias de documentos, gravações de conversas, relatos detalhados de cada incidente de perseguição. Enquanto isso, continuava seu treinamento normalmente, mas agora com o apoio crescente das outras recrutas. O isolamento forçado havia se transformado em liderança natural. Na véspera da visita dos generais, o sargento Benedito a chamou para uma conversa. Silva, amanhã teremos uma inspeção importante. Espero que saiba se comportar adequadamente. Claro, sargento, farei meu melhor. Lembre-se de que representamos esta unidade. Qualquer comentário inadequado seria lamentável para sua carreira. A ameaça era sutil, mas clara. Ele sabia que ela poderia aproveitar a oportunidade para fazer denúncias. Entendi, sargento. Ótimo. Tenho certeza de que você é uma pessoa inteligente. Mariana saiu da conversa ainda mais determinada a agir. A tentativa de intimidação só confirmava que estava no caminho certo. Na manhã da inspeção, 3 generais chegaram à base com suas comitivas. Mariana os observou de longe durante a cerimônia de recepção. Pareciam pessoas sérias e competentes. Durante a manhã, os generais visitaram várias instalações da base. Mariana aguardou ansiosamente sua oportunidade. À tarde, como esperado, começaram as entrevistas individuais com soldados selecionados aleatoriamente. Quando seu nome foi chamado, Mariana sentiu o coração acelerar. Entrou na sala onde estava o general Oliveira, um homem de aparência austera, mas olhos bondosos. Soldado Silva, sente-se. Como está sendo sua experiência nesta base? Era o momento da verdade. Mariana respirou fundo e decidiu ser completamente honesta. General, com todo respeito, preciso reportar uma situação muito grave que está acontecendo aqui. O general arqueou as sobrancelhas. Que tipo de situação? Uma operação sistemática de discriminação social contra recrutas de origem humilde. Essa é uma acusação muito séria. Tem evidências do que está dizendo? Mariana pegou o celular e mostrou as fotografias dos documentos que havia coletado. O general examinou tudo com atenção crescente. Onde conseguiu esses documentos? No arquivo confidencial do comando da base, senhor. E como teve acesso a arquivo confidencial? Mariana hesitou. Tecnicamente havia invadido o escritório, o que poderia ser considerado falta grave. Senhor, reconheço que violei regulamentos para obter essas evidências, mas acredito que a gravidade da situação justifica minha ação. O general ficou em silêncio por vários minutos, analisando os documentos. Soldado Silva, essas evidências são muito perturbadoras. Se forem autênticas,
representam uma violação grave dos princípios das Forças Armadas. São autênticas, senhor. E posso fornecer mais detalhes sobre como esse esquema funciona na prática. Mariana contou toda a sua experiência desde o primeiro dia na base. O tratamento diferenciado, os equipamentos sabotados, as mentiras espalhadas sobre sua família, o isolamento forçado. Por que não reportou essa situação antes? Todos os meus superiores diretos estão envolvidos no esquema, senhor. Não tinha a quem recorrer. O general fez mais algumas perguntas específicas e tomou notas detalhadas. Soldado Silva, vou investigar essa situação imediatamente. Preciso que mantenha absoluto sigilo sobre nossa conversa até segunda ordem. Sim, senhor. E Silva? Sim, senhor. Independentemente do resultado desta investigação, demonstrou coragem excepcional ao denunciar essa situação. Isso será lembrado. Mariana saiu da reunião com sentimentos mistos de alívio e ansiedade. Havia feito sua parte, agora dependia da investigação oficial. Nas horas seguintes, percebeu movimentação incomum no comando da base. Vários oficiais entraram e saíram da sala dos generais com expressões preocupadas. À noite, o coronel Farias foi visto saindo da base acompanhado de 2 oficiais de uniforme diferente. Mariana soube depois que eram da Polícia Militar. No dia seguinte, uma ordem surpreendente foi divulgada. Todas as atividades de treinamento estavam suspensas até segunda ordem. Uma comissão de investigação havia sido instalada na base. Durante os próximos 3 dias, vários oficiais foram chamados para depor. O sargento Benedito e o major Cardoso estavam visivelmente nervosos. Mariana foi chamada novamente para prestar depoimento formal, desta vez com a presença de um advogado militar e um representante da Auditoria das Forças Armadas. Contou toda a sua história em detalhes, apresentou todas as evidências que havia coletado e respondeu a centenas de perguntas sobre cada aspecto do esquema de discriminação. Soldado Silva, disse o auditor, suas acusações são extremamente graves. Tem certeza de todos os fatos que relatou? Tenho, senhor. E tenho testemunhas que podem confirmar vários dos incidentes. Que testemunhas? A soldado Patrícia presenciou vários episódios. As outras recrutas podem confirmar o tratamento diferenciado que recebi. Chamaremos todas elas para depor. Nos dias seguintes, praticamente todas as recrutas da turma foram ouvidas pela comissão. Patrícia confirmou tudo que Mariana havia relatado. Várias outras admitiram que haviam percebido o tratamento injusto, mas não tinham coragem de questionar. Até Fernanda foi obrigada a admitir durante seu depoimento que nunca havia visto evidências concretas da suposta influência política de Mariana, apenas havia ouvido dizer de superiores. De que superiores? Perguntou o investigador. Do sargento Benedito e do major Cardoso. Eles lhe mostraram documentos comprobatórios? Não. Apenas disseram que tinham informações confidenciais. E a senhora espalhou essa informação entre as outras recrutas sem verificação? Sim. Durante a investigação, descobriu-se que o esquema era ainda mais amplo do que Mariana havia imaginado. Não era apenas na base de Brasília, mas fazia parte de uma rede de oficiais em várias unidades do país que compartilhavam a mesma ideologia elitista. O coronel Farias havia sido o arquiteto do sistema, mas contava com colaboradores em pelo menos 5 bases militares diferentes. A Operação Filtro Social estava em funcionamento há mais de 2 anos. Dezenas de recrutas de origem humilde haviam sido forçadas a desistir da carreira militar através dos mesmos métodos usados contra Mariana. Muitas nem sabiam que haviam sido vítimas de discriminação sistemática. Soldado Silva, disse o general Oliveira durante uma nova conversa. Graças à sua coragem, conseguimos expor um dos casos mais graves de discriminação institucional de que temos conhecimento. Fico feliz em ter ajudado, senhor. Você entende que sua denúncia salvou a carreira de muitas pessoas inocentes? E pode ter salvado o futuro de muitas outras que virão? Espero que sim, senhor. Agora preciso discutir com você as consequências desta investigação. Mariana sentiu um frio na barriga. Consequências para ela? Senhor, tecnicamente você violou regulamentos
ao acessar arquivos confidenciais sem autorização. Sim, senhor. Reconheço isso. No entanto, considerando as circunstâncias excepcionais e a gravidade das irregularidades que descobriu, a comissão decidiu não apenas arquivar qualquer processo contra você, mas recomendá-la para uma menção honrosa por bravura civil. Mariana mal conseguiu acreditar no que estava ouvindo. Uma menção honrosa? Além disso, devido à sua demonstração excepcional de competência técnica, liderança natural e integridade moral, você será promovida antecipadamente ao posto de cabo. General, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Suas ações falam por si mesmas. No dia seguinte, uma cerimônia especial foi organizada no pátio da base. Todas as recrutas e vários oficiais de outras unidades estavam presentes. Os 3 generais que conduziram a investigação estavam à frente da formação em uniformes de gala. Mariana foi chamada ao centro do pátio. Soldado Mariana Silva, anunciou o general Oliveira em voz alta. Por demonstração excepcional de coragem, integridade e dedicação aos valores fundamentais das Forças Armadas Brasileiras, você está sendo condecorada com a Medalha do Mérito Militar. Os 3 generais se aproximaram dela em formação solene. Cada um fez a continência formal, enquanto o general Oliveira colocava a medalha em seu peito. Além disso, continuou ele, por demonstração de liderança e competência técnica excepcionais, você está sendo promovida ao posto de cabo, com todos os direitos e responsabilidades correspondentes. O general retirou as antigas insígnias de soldado de seu uniforme e colocou as novas insígnias de cabo. Os outros 2 generais mantiveram a continência durante toda a cerimônia. Cabo Silva, disse o general Oliveira, que sua trajetória sirva de exemplo para todos nós de que a verdadeira honra militar não vem do berço, mas do caráter forjado na adversidade. Mariana sentia lágrimas escorrendo pelo rosto, mas mantinha a postura militar impecável. Era o momento mais emocionante de sua vida. Todas as recrutas da sua turma assistiam em silêncio respeitoso. Patrícia chorava de emoção. Até algumas que haviam sido hostis no início pareciam genuinamente impressionadas. Quando a cerimônia terminou, as outras recrutas a cercaram com palavras de parabéns e admiração. Fernanda se aproximou com lágrimas nos olhos. Mariana, me perdoe. Fui injusta com você desde o primeiro dia. Está perdoada, Fernanda. Você também foi vítima da manipulação deles. Não foi só isso. Eu tinha inveja de você. Inveja? Por quê? Porque você estava aqui pelos motivos certos. Por amor ao país. Por querer servir. Eu estou aqui porque meu pai me obrigou. Você tem uma motivação genuína que eu nunca tive. Era uma confissão tocante que mostrava como a situação havia afetado todos os envolvidos. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Nos dias seguintes, Mariana descobriu as dimensões completas da investigação. O coronel Farias havia sido afastado definitivamente das funções e responderia a processo militar. O major Cardoso foi transferido para funções administrativas sob supervisão. O sargento Benedito perdeu 2 graduações e foi enviado para uma base isolada na Amazônia. Mais importante, a investigação descobriu que 43 recrutas de origem humilde haviam sido forçadas a desistir das Forças Armadas nos últimos 2 anos através dos mesmos métodos. Todas foram contatadas e convidadas a retornar se desejassem. Cabo Silva, disse o general Oliveira em sua última conversa antes de deixar a base, quero que saiba que suas ações tiveram consequências muito além desta base. Como assim, senhor? O alto comando decidiu implementar um programa nacional de combate à discriminação nas Forças Armadas. Você será uma das principais consultoras na elaboração deste programa. Eu, senhor? Quem melhor para ajudar a criar protocolos contra a discriminação do que alguém que viveu essa situação e teve coragem de denunciá-la? Era uma responsabilidade que Mariana não esperava,
mas aceitou com orgulho. Além disso, continuou o general, você recebeu várias ofertas para cursos de especialização militar. Pode escolher qualquer área que desperte seu interesse. Agradeço muito, senhor. Gostaria de me especializar em liderança e desenvolvimento humano. Excelente escolha. Alguém com sua experiência pode contribuir muito para formar novos líderes militares. 3 meses depois, Mariana estava em uma nova fase de sua carreira. Além de continuar seu treinamento regular, agora trabalhava meio período desenvolvendo protocolos antidiscriminação para serem implementados em todas as bases do país. Seu primeiro projeto foi criar um sistema de denúncias anônimas, onde recrutas pudessem reportar casos de discriminação sem medo de retaliação. O sistema incluía investigadores externos independentes que não tinham ligações com as bases locais. O segundo projeto foi desenvolver um programa de educação em diversidade para oficiais superiores. Mariana descobriu que tinha talento natural para ensinar e inspirar pessoas. Cabo Silva, disse o novo comandante da base, Coronel Santos, um homem íntegro que havia sido escolhido para substituir Farias. Tenho recebido relatórios muito positivos sobre seu trabalho no programa antidiscriminação. Obrigada, senhor. É um trabalho que considero muito importante. O alto comando está impressionado com os resultados preliminares. As denúncias de discriminação caíram 70% nas bases onde seu protocolo foi implementado. Isso significa que está funcionando, senhor. Mais do que funcionando, está transformando a cultura institucional das Forças Armadas. Mariana sentia-se realizada, sabendo que sua experiência dolorosa estava sendo transformada em algo positivo para muitas outras pessoas. 1 ano depois do início de sua saga, Mariana recebeu uma visita inesperada. Dona Carmen, sua mãe, havia sido convidada para participar de uma cerimônia especial em Brasília. Mãe, o que está fazendo aqui? Mariana ficou surpresa ao ver a mulher no pátio da base. Filha, me chamaram para uma cerimônia. Disseram que era sobre você, mas não entendi direito. Naquele mesmo dia, soube que seria condecorada novamente, desta vez com a Ordem do Mérito Militar, uma das mais altas honrarias que um militar pode receber. A cerimônia foi ainda mais formal que a anterior. Além dos 3 generais que haviam conduzido a investigação original, estavam presentes o ministro da Defesa e vários outros oficiais de alta patente. Cabo Mariana Silva, anunciou o ministro da Defesa, em reconhecimento aos seus serviços excepcionais à democracia brasileira e à transformação positiva das Forças Armadas Nacionais, você está sendo agraciada com a Ordem do Mérito Militar no grau de cavaleiro. A medalha foi colocada em seu peito pelo próprio ministro, enquanto sua mãe assistia da primeira fileira com lágrimas nos olhos. Além disso, continuou ele, devido à sua contribuição extraordinária para a justiça institucional, você está sendo promovida antecipadamente ao posto de sargento. Mariana mal conseguia acreditar. Em apenas 1 ano havia saído de recruta perseguida para sargento condecorada. Quando a cerimônia terminou, Dona Carmen correu para abraçar a filha. Filha, estou tão orgulhosa de você. Seu pai estaria radiante se pudesse ver isso. Mãe, nada disso teria sido possível sem seu apoio. Obrigada por acreditar em mim. Sempre acreditei. Sempre soube que você era especial. Naquele momento, Mariana percebeu que havia completado um círculo. Começara sua jornada militar, querendo honrar a memória do pai e servir ao país. Agora estava fazendo isso de uma forma que jamais poderia ter imaginado. Sua experiência de discriminação e perseguição havia se transformado em uma força para a mudança positiva que beneficiaria milhares de outras pessoas. O sofrimento não havia sido em vão. 2 anos depois, Sargento Mariana Silva era reconhecida nacionalmente como uma das principais especialistas em combate à discriminação institucional. Seu protocolo havia sido adotado não apenas pelas Forças Armadas, mas também por outras instituições públicas. Havia escrito um livro sobre sua experiência que se tornou leitura obrigatória em cursos de formação militar. Dava palestras em universidades sobre liderança ética e integridade moral.
Mas talvez sua maior realização fosse o programa de mentoria que criou para jovens de origem humilde interessados na carreira militar. Centenas de pessoas haviam sido beneficiadas por sua orientação. Sargento Silva, disse uma das jovens que ela orientava, como a senhora conseguiu superar todas aquelas dificuldades? Nunca foi sobre superar, respondeu Mariana. Foi sobre transformar o sofrimento em algo maior que eu mesma. Quando você está passando por injustiças, tem duas escolhas: se tornar amarga ou se tornar melhor. Escolhi me tornar melhor. Mas não foi difícil manter a esperança? Claro que foi. Houve momentos em que pensei em desistir, mas sempre lembrava que não estava lutando apenas por mim, mas por todas as pessoas que viriam depois de mim. A senhora acha que valeu a pena todo o sofrimento? Mariana olhou pela janela do escritório onde agora trabalhava. Podia ver jovens recrutas de todas as origens sociais treinando juntos em harmonia. Muitos deles nem faziam ideia das batalhas que haviam sido travadas para que pudessem estar ali. Valeu sim. Cada lágrima, cada humilhação, cada noite mal dormida. Tudo valeu a pena, porque se transformou em mudança real para milhares de pessoas. A senhora se arrependeu de alguma coisa? Sim, me arrependo de não ter denunciado antes. Se tivesse tido coragem no primeiro dia, talvez outras pessoas não tivessem sofrido o que eu sofri. Mas a senhora não sabia no que estava se metendo. É verdade. Mas aprendi que quando vemos injustiça acontecendo, não podemos esperar ter todas as informações para agir. Às vezes, a coragem de fazer o que é certo é mais importante que ter certeza do resultado. 3 anos depois de sua chegada à base como recruta humilhada, Sargento Mariana Silva recebia delegações de outros países interessados em conhecer o modelo brasileiro de combate à discriminação militar. Sua história havia se tornado um caso de estudo internacional sobre como uma pessoa pode transformar a diversidade em mudança sistêmica positiva. Sargento Silva, disse um coronel americano durante uma dessas visitas, nos Estados Unidos também enfrentamos problemas similares de discriminação nas Forças Armadas. Como podemos adaptar seu modelo para nossa realidade? Coronel, o primeiro passo é reconhecer que o problema existe. Muitas instituições negam que tenham questões de discriminação, porque isso é desconfortável de admitir. E depois do reconhecimento, criar sistemas independentes de investigação. A discriminação geralmente é perpetrada por pessoas em posições de poder, então as investigações não podem ser conduzidas pelos mesmos sistemas hierárquicos onde ocorre o problema. Isso faz muito sentido. Que outros aspectos são importantes? Educação continuada para lideranças, acompanhamento de longo prazo das vítimas e, principalmente, transformar os casos negativos em exemplos positivos de superação. Como assim? Quando alguém denuncia discriminação e é investigado adequadamente, essa pessoa não deveria ser vista como problemática, mas como heróica. É preciso mudar a cultura para celebrar quem tem coragem de denunciar injustiças. Mariana percebeu que havia se tornado não apenas uma especialista técnica, mas uma embaixadora de uma nova forma de pensar sobre justiça institucional. 5 anos depois, a transformação era visível. As Forças Armadas brasileiras haviam se tornado um modelo mundial de diversidade e inclusão. Recrutas de todas as origens sociais serviam lado a lado sem distinção. Mariana, agora no posto de tenente, havia assumido a direção do Departamento Nacional de Integridade e Diversidade Militar. Seu escritório ficava no mesmo prédio onde um dia havia sido humilhada. Em uma manhã especial, recebeu uma visita que a emocionou profundamente. Era Amanda, a recruta que havia salvado com primeiros socorros anos antes. Tenente Silva, Amanda entrou no escritório sorrindo. Quanto tempo? Amanda! Que surpresa maravilhosa! Como você está? Muito bem, terminei meu curso de medicina militar e agora sou tenente médica. Que orgulho! Sempre soube que você seria uma médica excepcional. Tenente, vim aqui para agradecer. Se não fosse pela senhora, eu não estaria viva hoje para realizar meus sonhos. Apenas fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Não foi apenas isso.
A senhora me salvou fisicamente naquele dia, mas também me inspirou a continuar na carreira militar, mesmo quando as coisas ficaram difíceis. As coisas ficaram difíceis para você também? Não da mesma forma que para a senhora. Mas houve momentos em que pensei em desistir. Sempre lembrava de como a senhora nunca desistiu, mesmo passando por situações muito piores. Manda, você sempre foi forte. Só precisava descobrir isso em si mesma. Tenente, queria contar uma coisa. Decidi me especializar em medicina de emergência porque naquele dia, vendo a senhora me salvando, percebi que queria ter a mesma capacidade de salvar vidas em momentos críticos. Mariana ficou emocionada ao perceber como suas ações haviam inspirado outras pessoas de formas que nunca imaginara. Amanda, saber que de alguma forma contribuí para sua escolha profissional é uma das maiores honras que já recebi. A senhora contribuiu muito mais do que imagina. Minha turma toda se formou inspirada pelo exemplo da senhora. Naquele dia, Mariana refletiu sobre como eventos que pareciam puramente negativos na época haviam se transformado em inspiração positiva para muitas pessoas. 6 anos depois, Tenente Mariana Silva recebeu uma ligação que mudaria novamente o rumo de sua carreira. Tenente Silva, aqui é o gabinete do ministro da Defesa. O ministro gostaria de conversar com a senhora. Claro, posso ir até Brasília quando for conveniente. Na verdade, ele está vindo aí. Chegará em 1 hora. Mariana ficou intrigada. Era incomum o ministro da Defesa fazer visitas pessoais a departamentos específicos. Quando ele chegou acompanhado de uma comitiva, Mariana percebeu que algo importante estava acontecendo. Tenente Silva, disse o ministro após os cumprimentos formais. Vim aqui para fazer um convite pessoal. Sim, senhor. O programa que a senhora desenvolveu conquistou reconhecimento internacional excepcional. A ONU nos convidou para apresentar o modelo brasileiro em uma conferência mundial sobre direitos humanos em instituições militares. Seria uma honra representar o país, senhor. Não é apenas para apresentar o programa. Eles querem que a senhora assuma a coordenação de um projeto internacional para implementar modelos similares em forças armadas de outros países. Mariana ficou surpresa com a magnitude do convite. Senhor, isso significaria deixar as Forças Armadas brasileiras temporariamente. Seria um empréstimo de 2 anos para a ONU. Depois retornaria com promoção automática ao posto de capitã. É uma oportunidade incrível, mas preciso pensar. Claro, tenho 1 semana para decidir. Naquela noite, Mariana conversou por telefone com a mãe sobre a decisão. Filha, essa oportunidade parece incrível. É, mãe, mas significaria deixar o Brasil por 2 anos. Mariana, lembra quando você era pequena e eu dizia que você ia mudar o mundo um dia? Lembro, sim. Acho que chegou a hora. Você começou mudando uma base militar, depois mudou as Forças Armadas brasileiras. Agora pode ajudar a mudar Forças Armadas do mundo inteiro. Quando você coloca dessa forma, parece que não tenho escolha. Sempre há escolha, filha, mas algumas oportunidades só aparecem uma vez na vida. Tem razão, mãe. Vou aceitar. 7 anos depois de chegar como recruta humilhada, Mariana estava em Genebra, na sede da ONU, coordenando um projeto que beneficiaria milhões de soldados ao redor do mundo. Seu programa havia sido adaptado e implementado em 17 países. As taxas de discriminação em instituições militares haviam caído drasticamente onde quer que fosse aplicado. Capitã Silva, disse o secretário-geral da ONU durante uma reunião, os resultados do seu programa superaram todas as expectativas. Obrigada, senhor. É gratificante saber que a experiência brasileira está ajudando pessoas em tantos países. Mais do que ajudando, está transformando a cultura militar global. Temos relatórios de melhorias significativas, não apenas em discriminação, mas também em moral geral das tropas e eficiência operacional. Faz sentido, senhor. Quando soldados se sentem respeitados e valorizados, independentemente de sua origem, naturalmente se dedicam mais às suas funções. Exatamente. Por isso queremos propor uma extensão do seu projeto. Que tipo de extensão?
Expandir o modelo para outras instituições públicas além das Forças Armadas, polícias, sistemas judiciais, serviços públicos em geral. Era uma proposta ambiciosa que multiplicaria exponencialmente o impacto do seu trabalho. Seria uma honra liderar essa expansão, senhor. Ótimo. Isso significaria mais 3 anos em Genebra, mas com uma promoção ao posto de major quando retornar ao Brasil. Mariana aceitou sem hesitar. Sua missão havia crescido muito além do que jamais imaginara. Durante esses anos internacionais, mantinha contato regular com suas antigas colegas da base. Patrícia havia se tornado capitã e era responsável pelo treinamento de novos recrutas. Fernanda havia se especializado em psicologia militar e trabalhava ajudando soldados que sofreram traumas. Mariana, disse Patrícia durante uma ligação, você não imagina como a atmosfera da base mudou desde que saiu. Como assim? Os novos recrutas chegam sabendo que discriminação não é tolerada. Há um clima de respeito mútuo que nunca existiu antes. Isso me deixa muito feliz. E tem mais. Sua história se tornou parte do currículo obrigatório para novos oficiais. Todo mundo conhece a Operação Filtro Social e como foi exposta. Espero que seja usada como exemplo educativo, não para glorificar minha pessoa. É exatamente isso. É apresentada como um exemplo de como uma pessoa pode fazer diferença quando tem coragem de denunciar injustiças. Perfeito. É assim que deve ser. 10 anos depois de sua chegada à base militar, Major Mariana Silva retornou ao Brasil como uma das militares mais respeitadas do país. Havia sido condecorada por governos de 8 países diferentes. Seu livro havia sido traduzido para 12 idiomas. Universidades ao redor do mundo ofereciam cursos baseados em seus métodos. Mas para ela, a maior satisfação continuava sendo saber que sua experiência havia se transformado em mudança real para outras pessoas. Em sua festa de retorno, organizada na base onde tudo começou, Mariana reencontrou muitas pessoas que haviam feito parte de sua jornada. Os 3 generais que haviam conduzido a investigação original estavam presentes. O general Oliveira, agora reformado, fez questão de cumprimentá-la. Major Silva, quando conheci uma jovem recruta determinada há 10 anos, sabia que ela era especial, mas nunca imaginei que chegaria tão longe. General, nada disso teria sido possível sem o apoio que o senhor me deu naquele momento crítico. Você fez todo o trabalho pesado. Eu apenas reconheci o que era óbvio, que você estava dizendo a verdade e merecia ser ouvida. Mesmo assim, sua decisão de investigar mudou não apenas minha vida, mas a de milhares de outras pessoas. Major, posso dizer que apoiá-la foi uma das melhores decisões que tomei em 40 anos de carreira militar. Durante a festa, Mariana foi procurada por uma jovem tenente que não conhecia. Major Silva, meu nome é Letícia Santos, sou de origem muito humilde e entrei para as Forças Armadas inspirada pela sua história. É um prazer conhecê-la, tenente. Como tem sido sua experiência? Completamente diferente da que a senhora viveu. Nunca sofri discriminação por causa da minha origem. Pelo contrário, sou respeitada e valorizada por todos os colegas. Que bom ouvir isso. Major, queria agradecer. Por causa da sua luta, pessoas como eu podem servir ao país com dignidade. Tenente, você não precisa me agradecer. Apenas continue fazendo seu trabalho com dedicação e integridade. Sempre farei, Major. E se algum dia presenciar alguma injustiça, terei coragem para denunciar, porque sei que existe um sistema que funciona para proteger quem faz a coisa certa. Essa é a melhor garantia que posso ter de que o trabalho valeu a pena. Durante a festa, Mariana teve tempo para refletir sobre sua jornada extraordinária. De recruta discriminada e isolada, havia se tornado uma líder internacional reconhecida. Mas o que mais a orgulhava não eram suas conquistas pessoais, e sim saber que outras pessoas não precisariam passar pelo que ela passou. Dona Carmen, agora com cabelos brancos, mas ainda vibrante, se aproximou da filha. Filha, estou tão orgulhosa de você que nem sei como expressar. Mãe, muito do que consegui foi por causa dos valores que a senhora me ensinou. Que valores? Nunca desistir, sempre fazer o que é certo mesmo quando é difícil,
e nunca esquecer de onde viemos. Você aprendeu bem as lições, filha. E aprendi que, quando passamos por dificuldades, podemos escolher entre nos tornar amargas ou usar essas experiências para ajudar outras pessoas. Você escolheu o caminho mais difícil, mas também o mais recompensador. Sim, mãe. Escolhi transformar minha dor em força para outras pessoas. Um ano depois de seu retorno, Major Mariana Silva assumiu a posição de comandante-geral do Departamento Nacional de Integridade e Diversidade, com jurisdição sobre todas as Forças Armadas brasileiras. Era a primeira mulher de origem humilde a ocupar um cargo de tamanha responsabilidade na hierarquia militar brasileira. Em seu discurso de posse, ela disse: "Minha jornada começou como uma jovem de origem muito humilde que sonhava em servir ao país. Enfrentei discriminação, humilhação e tentativas sistemáticas de quebrar minha determinação. Hoje estou aqui, não apesar dessas dificuldades, mas por causa do que elas me ensinaram. Aprendi que a verdadeira força não vem de nossa origem social, mas de nossa capacidade de transformar a diversidade em oportunidade de crescimento. Prometo que, enquanto estiver nesta posição, nenhum soldado brasileiro será discriminado por sua origem, cor, gênero ou qualquer outra característica que não seja relevante para sua competência militar." O auditório se levantou em aplausos prolongados. Muitos dos presentes tinham lágrimas nos olhos. Após a cerimônia, Mariana foi procurada por um jovem soldado. "Comandante, vim de uma favela no Rio de Janeiro. Meus pais são analfabetos. Sempre achei que lugares como este não eram para pessoas como eu. Soldado, lugares como este são exatamente para pessoas como nós. São pessoas que sabem o valor de uma oportunidade, que fazem diferença real. Comandante, posso fazer uma pergunta pessoal?" "Claro. Como a senhora conseguiu manter a esperança durante os momentos mais difíceis?" Mariana pensou por um momento antes de responder. "Soldado, nos momentos mais difíceis, eu não pensava em mim. Pensava nas outras pessoas de origem humilde que viriam depois de mim. Sabia que se eu desistisse, o sistema de discriminação continuaria prejudicando outras pessoas inocentes. Isso me deu força para continuar mesmo quando tudo parecia perdido." "E se a senhora pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa?" "Não mudaria nada. Cada humilhação, cada lágrima, cada momento de desespero foi necessário para me tornar quem sou hoje. E, principalmente, foi necessário para criar a mudança que beneficia milhares de pessoas atualmente." "Comandante, muito obrigado. A senhora me inspirou a nunca desistir dos meus sonhos. Soldado, não desista nunca. E lembre-se, quando você conseguir realizar seus sonhos, ajude outras pessoas a realizarem os deles também." 15 anos depois de chegar à base como uma recruta discriminada, Coronel Mariana Silva estava entre as militares mais respeitadas do mundo. Havia transformado não apenas sua própria vida, mas criado mudanças sistêmicas que beneficiaram milhões de pessoas ao redor do globo. Seu programa antidiscriminação estava implementado em mais de 50 países. Sua história era estudada em academias militares de todos os continentes. Mas talvez sua maior conquista fosse saber que jovens de origem humilde agora ingressavam nas Forças Armadas com confiança, sabendo que seriam julgados por sua competência, não por sua origem social. Em uma manhã especial, Coronel Mariana Silva recebeu uma ligação que a emocionou profundamente. "Coronel Silva, aqui é o Palácio do Planalto. O presidente da República gostaria de falar com a senhora." "Claro, posso me dirigir ao palácio quando for conveniente." Na verdade, o presidente gostaria de visitá-la. Chegará em sua base em 2 horas. Quando o presidente chegou acompanhado de ministros e assessores, Mariana percebeu que era uma ocasião histórica. "Coronel Silva", disse o presidente, "vim aqui para fazer um anúncio pessoal." "Sim, senhor presidente. Por seus serviços excepcionais ao país e à humanidade, você está sendo promovida a general de brigada, tornando-se a primeira mulher de origem humilde a atingir o generalato nas Forças Armadas brasileiras." Mariana sentiu as lágrimas chegarem aos olhos. Era o reconhecimento máximo que um militar poderia receber. "Senhor presidente, é uma honra indescritível."
General Silva, sua história prova que o Brasil é um país onde o mérito e a determinação podem superar qualquer obstáculo. Você é um exemplo para toda a nação. A cerimônia de promoção foi transmitida ao vivo pela televisão nacional. Milhões de brasileiros assistiram a jovem de origem humilde recebendo as estrelas de general. Dona Carmen, agora com 80 anos, estava na primeira fileira radiante de orgulho. Quando o presidente colocou as estrelas nos ombros de Mariana, ela pensou em todos os momentos difíceis que havia enfrentado. Cada humilhação havia sido um degrau na escada que a levou até ali. General Silva, disse o presidente durante seu discurso, que sua trajetória inspire milhões de jovens brasileiros a nunca desistirem de seus sonhos, não importa de onde venham. Naquela noite, sozinha em seu novo escritório de general, Mariana olhou pela janela e viu jovens recrutas de todas as origens sociais treinando juntos em harmonia. Lembrou-se da primeira noite que havia passado no depósito úmido, humilhada e sozinha, pensando em desistir. Se pudesse viajar no tempo e encontrar aquela jovem desesperada, o que lhe diria? Diria que cada lágrima valia a pena, que cada humilhação se transformaria em força, que a discriminação que sofreu se tornaria a base para criar justiça para milhares de outras pessoas. Diria que é nos momentos mais escuros que descobrimos nossa verdadeira força, e que quando usamos essa força para ajudar outras pessoas, nossa dor ganha significado. 20 anos depois de chegar como recruta discriminada, General Mariana Silva tornou-se a primeira mulher de origem humilde a ocupar o cargo mais alto nas Forças Armadas brasileiras. Comandante Suprema das Forças Armadas. Era responsável por mais de 300 mil militares e tinha sob seu comando a defesa de um país continental. Em seu discurso de posse disse: "Minha jornada começou em uma periferia pobre, onde muitos diziam que pessoas como eu não tinham lugar em instituições como esta. Hoje ocupo o mais alto cargo militar do país. Isso não aconteceu por sorte ou favor, mas porque o Brasil é um país onde o mérito pode triunfar sobre qualquer preconceito, desde que tenhamos coragem para lutar por nossos direitos. Prometo que durante meu comando, nenhum jovem brasileiro será impedido de servir ao país por causa de sua origem. As Forças Armadas brasileiras serão um reflexo da diversidade e da determinação do nosso povo." O auditório explodiu em aplausos. Na primeira fileira, Dona Carmen, agora com 85 anos, chorava de emoção ao ver a filha ocupar a posição mais alta que um militar brasileiro pode alcançar. Após a cerimônia, Mariana foi cercada por jornalistas de todo o mundo. Sua história havia transcendido fronteiras e inspirado pessoas em dezenas de países. "General", perguntou um repórter, "qual é a mensagem que a senhora deixa para jovens que enfrentam discriminação em suas carreiras?" "Nunca desistam. A discriminação dói, humilha, pode nos fazer questionar nosso valor, mas também pode nos fortalecer de uma forma que nada mais consegue. Use sua dor como combustível para se tornar excepcional. E quando conseguir, ajude outras pessoas a conseguir também. E para as instituições que ainda praticam discriminação, que entendam que estão perdendo talentos extraordinários por preconceito. A discriminação não apenas prejudica as vítimas, prejudica as próprias instituições que se privam de pessoas competentes por motivos irrelevantes." "General, a senhora se considera uma feminista?" "Me considero uma humanista. Luto pelos direitos de todas as pessoas, independentemente de gênero, origem social, cor ou qualquer outra característica. Acredito que todos merecem oportunidades baseadas em mérito, não em preconceito." "Qual é o seu maior orgulho?" "Saber que milhares de jovens de origem humilde estão hoje servindo às suas pátrias com dignidade porque tiveram coragem para denunciar uma injustiça há 20 anos. Meu sofrimento individual se transformou em oportunidades para muitas pessoas. Não há satisfação maior que essa." Na semana seguinte à sua posse, General Mariana Silva recebeu uma visita especial. Era Patrícia, agora coronel, acompanhada de suas 3 filhas adolescentes. "General Mariana!" Patrícia correu para abraçar a antiga companheira. "Patrícia, que alegria vê-la!"
E essas são suas filhas? Sim, Ana, Beatriz e Carla. Apresentem-se à General Mariana. As 3 meninas fizeram continência respeitosa. General, disse Ana, a mais velha, estudamos sua história na escola. A senhora é nossa heroína. Obrigada, Ana. Mas vocês sabem que não sou heroína, né? Sou apenas uma pessoa comum que teve coragem de fazer a coisa certa. Mas isso não é exatamente o que faz alguém ser herói? Perguntou Beatriz. Mariana sorriu. Era uma pergunta profunda vinda de uma adolescente. Talvez tenham razão. Mas o importante é que qualquer pessoa pode ser heroína se tiver coragem de defender o que é certo. General, disse Carla, a mais nova, quando crescer, quero ser militar igual à senhora. Fico muito honrada, Carla. E se seguir esse caminho, saiba que terá todas as oportunidades do mundo, independentemente de sua origem. Por quê? Porque pessoas corajosas como sua mãe e eu lutamos para garantir que meninas como vocês tenham as mesmas oportunidades que qualquer outra pessoa. Depois que Patrícia e as filhas partiram, Mariana refletiu sobre a conversa. Era gratificante saber que sua luta havia criado um mundo onde as filhas de Patrícia cresceriam com possibilidades que antes não existiam. 25 anos depois do início de sua saga, General Mariana Silva decidiu se aposentar das Forças Armadas para se dedicar integralmente ao trabalho humanitário internacional. Havia servido seu país com distinção máxima. Agora queria expandir seu trabalho para beneficiar pessoas ao redor do mundo. Em sua festa de despedida, compareceram presidentes, ministros, generais de dezenas de países e milhares de militares brasileiros que haviam sido impactados por seu trabalho. Amigos, disse ela em seu discurso final, minha jornada nas Forças Armadas termina hoje, mas minha missão de combater injustiças está apenas começando uma nova fase. Aprendi que quando sofremos discriminação, temos 2 escolhas, nos tornarmos amargas ou nos tornarmos melhores. Escolhi me tornar melhor, e isso fez toda a diferença. Agora vou trabalhar para que jovens de todos os países tenham as mesmas oportunidades que vocês me ajudaram a conquistar aqui no Brasil. Obrigada por terem me permitido transformar minha dor em força, minha humilhação em determinação e meu sofrimento individual em mudança coletiva. O auditório se levantou em ovação que durou 15 minutos. Muitos dos presentes choravam. Dona Carmen, agora com 90 anos, foi levada até o palco em uma cadeira de rodas. Com voz trêmula, mas firme, disse: Mariana, desde pequena eu dizia que você mudaria o mundo. Hoje posso dizer que você cumpriu a promessa. Mãe, tudo o que consegui foi com o apoio e amor que a senhora me deu. Filha, estou orgulhosa não apenas do que você conquistou, mas principalmente da pessoa que se tornou. Que pessoa sou, mãe? Uma pessoa que transforma dor em esperança para outras pessoas. Não há nada mais bonito que isso. Nos anos seguintes, Mariana criou uma fundação internacional que combatia a discriminação em instituições públicas e privadas ao redor do mundo. Seu método havia sido adaptado e implementado em mais de 100 países. Milhões de pessoas haviam se beneficiado direta ou indiretamente de seu trabalho. Aos 60 anos, recebeu o Prêmio Nobel da Paz por sua contribuição excepcional aos direitos humanos e à justiça social. Em seu discurso de aceitação em Oslo, disse: Este prêmio não é meu. Pertence a todas as pessoas que tiveram coragem de denunciar injustiças, mesmo sabendo que poderiam ser prejudicadas por isso. Pertence a todas as pessoas que escolheram transformar sua dor em força para ajudar outras pessoas. Minha história começou com humilhação e discriminação, mas descobri que nossa resposta à adversidade é que define quem realmente somos. Podemos permitir que as dificuldades nos destruam, ou podemos usá-las como combustível para criar mudanças positivas. Hoje, milhões de jovens ao redor do mundo têm oportunidades que não existiriam se não tivesse havido pessoas corajosas dispostas a lutar contra a injustiça. Que esta seja uma lição para todos nós. Nossa dor individual pode se tornar cura coletiva se tivermos coragem para transformá-la em ação positiva. Aos 70 anos, Mariana escreveu suas memórias completas. O livro se tornou um best-seller mundial
e foi adaptado para filme, documentário e série de televisão. Sua história continuava inspirando pessoas décadas depois dos eventos originais. Jovens de todo o mundo liam sobre sua jornada e encontravam coragem para enfrentar suas próprias batalhas contra a injustiça. Em uma de suas últimas entrevistas, aos 80 anos, um jornalista perguntou: Professora Mariana, se pudesse resumir em uma frase o que aprendeu em sua jornada extraordinária, qual seria? Ela pensou por um longo momento e respondeu: Aprendi que não importa quão escura seja a noite, sempre há uma aurora esperando. E às vezes, somos nós que precisamos acender a luz para que outros possam encontrar o caminho. Mariana Silva faleceu pacificamente aos 92 anos, cercada pela família e amigos. Havia transformado uma experiência de discriminação e humilhação na origem de mudanças que beneficiaram milhões de pessoas ao redor do mundo. Seu funeral foi acompanhado por líderes mundiais e pessoas comuns que haviam sido inspiradas por sua história. Na cerimônia, foi lido um trecho de suas memórias. Se minha vida servir para provar que uma jovem pobre e humilhada pode se tornar uma força para a mudança positiva no mundo, então cada lágrima que derramei terá valido a pena. Que minha história inspire outras pessoas a nunca desistirem de lutar pela justiça, mesmo quando tudo parece perdido. Após sua partida, a Fundação Mariana Silva continuou seu trabalho, perpetuando seu legado de combate à discriminação e promoção da igualdade de oportunidades. Uma estátua foi erguida na base militar onde tudo começou, com a inscrição: A verdadeira honra militar não vem do berço, mas do caráter forjado na adversidade. Todos os anos, jovens militares visitam a estátua e ouvem a história da recruta humilhada que se tornou general e mudou o mundo através da coragem de fazer o que era certo. E assim, a jovem que um dia dormiu sozinha em um depósito úmido, ignorada e humilhada por todos, tornou-se um símbolo eterno de que a determinação e a integridade podem transformar qualquer adversidade em oportunidade de crescer e de ajudar outras pessoas. Sua maior vitória não foram os postos que alcançou ou os prêmios que recebeu, mas saber que sua experiência de sofrimento se transformou em esperança para milhões de pessoas que vieram depois dela. Fim da história. E você? O que achou desta história de superação e determinação? Mariana conseguiu transformar sua dor em força para mudanças que beneficiaram milhões de pessoas. Conte nos comentários. Você já enfrentou situações de discriminação em sua vida? Como reagiu? Acredita que uma pessoa pode realmente fazer diferença contra injustiças sistêmicas? Sua opinião é muito importante para nós. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras de superação.